Atenção, atenção, sobreviventes dos Apalachias. Aqui é a voz do 76, trazendo as novidades do momento. A temporada 20, Brilho Necrótico, acabou de chegar e isso vai mudar completamente a forma como vocês enfrentam os ermos a partir de agora. Pela primeira vez, os habitantes do refúgio poderão cruzar a linha entre a vida e a morte e se tornarão necróticos. Mas será que vale a pena abandonar sua humanidade ou essa escolha trará consequências que nem mesmo os mais experientes conseguem prever? Para virar necrótico não é nada complicado, você precisa ser uma pessoa já experiente nos ermos, tendo chegado ali no level 50. Quando isso acontecer, você vai receber um sinal de socorro no seu Pip-Boy e quando você ouvir ele vai te direcionar para o White Springs. Dentro da enfermaria, lá dentro, você vai encontrar um homem chamado Lima, que ele ficou com altos níveis de radiação por causa que ele estava mexendo umas coisas aí numa mina aí, sei lá, extraindo os minérios radioativos da vida. E por causa disso ele tava só algumas semanas a morrer. Mas a nossa brilhante médica de White Springs disse que conhecia não conhecia, mas ouviu uns rumores sobre um especialista em radiação, que ficava lá no norte, na região da Divisora Selvagem. E você, como um bom habitante do refúgio, treinado pela Valtech, aceitou ajudar o homem. Chegando no norte, na Divisora Selvagem, nessa região aqui você vai encontrar uma caverna. E quando você entrar dentro dessa caverna, a partir daí é só pra frente e é bem simples pra virar necrótico e eu não quero estragar a sua surpresa. Eu pessoalmente ainda sou um ser humano, mas a decisão é totalmente sua. Mas é claro que tem algumas coisas a mais em se tornar um necrótico. Você, por exemplo, não vai mais passar fome ou sede, você agora vai ter o medidor selvagem. E quanto menor for esse medidor, mais selvagem, mais feroz você está se tornando. Isso tem alguns buffs e alguns debuffs que a gente vai falar mais pra frente. E outra coisa importante também é que agora você não toma mais radiação. A radiação vai servir como o brilho. E eu também vou explicar mais pra frente o que é esse brilho. E se você, por exemplo, quiser voltar a ser humano, é uma pena, nós estamos no mundo real e não há como fazer isso. Virar necrótico é um caminho de apenas uma ida. Mas se estivéssemos em um mundo que não é a realidade, talvez no menu de personagens onde você seleciona qual habitante do refúgio você quer jogar, você consiga desfazer a sua necrotização, por assim dizer. Mas você só pode fazer isso uma vez. Depois disso, você vai precisar gastar átomos para voltar a ser necrótico ou voltar a ser humano. Então vamos lá, o medidor selvagem. Ele basicamente significa quanto maior, maior a sua sanidade e menos feroz você tá. Acima de 80% você ganha 3 de força e de resistência e mais 30 de PV máximo. Acima de 60% você ganha 15 de PV máximo. 40% ou mais você recebe menos 1 em resistência e menos 5 em máximo de PV. Em 20% ou mais você fica com menos 30 de resistência, menos 15 de máximo de PV e menos 10 de máximo de PA. E quando você chegar a 0%, aí, meu amigo habitante, você vai estar a um passo de se tornar um necrótico feroz. Você vai ter menos 300% de precisão no VATS e no Hipfire, menos 5 de resistência, menos 30 de PV máximos e menos 20 de PA máximos. E também você vai receber mais 150% de dano corpo a corpo, o que é bastante coisa. E como eu disse mais cedo sobre o brilho, ele vai substituir a radiação. E ele serve para várias coisas. Ele serve para ativar os efeitos de algumas das novas vantagens exclusivas dos necróticos, que a gente vai falar daqui a pouco. O aumento do brilho aumenta enquanto você toma dano de radiação. Então fique esperto com isso, porque tem alguns perks aí que vão diminuir a sua resistência e aumentar o quanto de radiação você ganha. E também o brilho oferece uma segunda barra de vida, por assim dizer. Ele é perfeito para builds de tanque e para builds que buscam uma alta capacidade de sobrevivência. Mas será que vale a pena mesmo abandonar sua humanidade? Então, as vantagens de se tornar um necrótico são que você fica completamente imune a doenças, nunca fica com fome ou sede, a radiação não reduz o seu PV máximo, você recebe cura por radiação, você pode usar radiação para habilidades e vantagens únicas, e também novas vantagens normais e lendárias são exclusivas dos necróticos. E agora sobre as desvantagens, como a gente estava falando sobre as vantagens, quando você decide se tornar um necrótico, a única coisa ruim não é só a sua aparência toda necrosada. Ou, sei lá, vai que você acha isso bonito, eu não sei, eu não julgo. Talvez um pouco, às vezes. Mas enfim. Uma desvantagem de se tornar um necrótico é que algumas vantagens vão estar bloqueadas e você não vai mais poder ter acesso a elas enquanto você for um necrótico. E a maioria das vantagens bloqueadas são do atributo da resistência, então se você é um tanque e quer ser necrótico, fique esperto que já já eu vou te dar umas dicas de como modificar e aprimorar sua build. E também o perk lendário Keyreds fica indisponível. Você perde menos 10 de carisma permanentemente,
E você também deve saber que, pelos ermos, os necróticos não são muito bem vistos, assim, por algumas facções. Então, toma muito cuidado ao ficar vagando pelos ermos se você for um necrótico. Fica muito atento para nunca dar de cara com os soldados da Irmandade do Aço, e eu também ouvi dizer que algumas pessoas vão... E eu também ouvi dizer que algumas pessoas vão até se recusar a falar com os necróticos, então... Se você não quer que isso te abale muito, você precisa de um disfarce. E você tem acesso aos disfarces no Covil dos Necróticos, logo depois de você acordar da sua transformação. Lá você vai encontrar a Jay. E ela vai conseguir dar um jeito em você para você passar despercebido até mesmo pelos mais treinados paladinos. Mas a desvantagem é que você não consegue vestir nada com o disfarce, com exceção, é claro, de armaduras externas à roupa. Ah, é mesmo, e outra coisa muito importante é que você vai precisar controlar o seu medidor de ferocidade. E para isso você vai usar Narc, muitos deles. Vamos falar agora um pouco das vantagens exclusivas dos necróticos e também das novas builds que essas vantagens vão proporcionar. Existem ao todo 28 novas vantagens exclusivas dos necróticos, e elas estão espalhadas igualmente entre os 7 atributos. Então tem 4 novas vantagens para força, 4 para percepção, resistência, carisma, inteligência, agilidade e sorte. Cada uma tem 4 novas vantagens exclusivas, e para os perks lendários só tem 2 vantagens exclusivas dos necróticos. Agora vamos falar de 3 builds extremamente poderosas para os necróticos. A primeira build é o combate corpo a corpo. E essa build é para você ser um porradeiro que não usa VATS e causa um dano simplesmente absurdo. O seu objetivo é usar muitos, mas muitos narcos e cair na porrada com qualquer coisa que você vê na sua frente. As armas nessa build causam mais de 700 de dano. Isso contando todas as habilidades básicas que aumentam o dano de armas corpo a corpo, e isso de uma mão só, pra gente ser muito rápido usando elas. Por isso as armas nessa build têm um efeito lendário veloz. É para ser muito rápido para causar um dano absurdo extremamente rápido. E com essa build você precisa do brilho máximo para você ter uma barra de vida extra, porque você não vai ter muita defesa assim, sua resistência não vai ser muito alta, e também a sua ferocidade vai ser 0. Você vai estar a um passo de se tornar um necrótico feroz, e por causa disso o seu dano vai ser estrondoso. A segunda build é a especialização em VATS. Nessa build, o seu objetivo é ser stealth. Mas não é um stealth em que você precisa das vantagens de stealth. A sua própria armadura vai ter os efeitos lendários que vão te proporcionar um stealth absurdo. E você vai usar muitas vantagens que aumentam o dano e a eficiência do VATS. E tem umas novas vantagens de necróticos que só melhoram em 100% a eficiência dessa build. Coisa de tipo... você ter 50% a mais de dano crítico quando o seu brilho estiver no máximo, ou você ter uma vantagem dos necróticos que funciona igual ao Homem de Ação, que é o necrótico de ação. E simplesmente se você junta as duas vantagens, os seus pontos de ação regeneram 90% mais rápido. Mas para a maioria dessas vantagens, você vai precisar do brilho no máximo. Então você precisa de alguma coisa para manter o seu brilho no máximo. E é por isso que existem algumas vantagens, principalmente na resistência, que fazem o que você consumir causar 300% a mais de radiação. E você provavelmente vai precisar dar uma balanceada na sua build para conseguir encaixar essas vantagens que aumentam a sua radiação ingerida ou que você toma de efeito em área, ou também que diminuam sua resistência à radiação. E a nossa última build é a resistência resplandecente. E essa build é feita para você que quer virar necrótico e joga com uma build de tanque. Como tiveram muitas modificações de como funcionam os atributos para o cálculo de resistência, tanto de dano balístico como de energia, vai ter uma mudada aqui. O foco não vai ser ter a resistência máxima, porque a resistência agora só aumenta a vida. Existem perks na força e na percepção que aumentam a sua resistência com base nos valores desses atributos. E a mesma coisa para carisma e para sorte. Esses 4 atributos são extremamente importantes agora se você quer manter uma build de tanque. Para essa build em específico, você vai precisar do brilho no máximo para ter uma segunda barra de vida imensa. E também você precisa do seu medidor selvagem acima de 80%, para você ganhar mais 3 em força e mais 3 em resistência e mais 30 de pontos de vida máximo. E todas as builds que eu comentei até agora, é excepcional que você esteja em uma equipe e que pelo menos uma pessoa dentro dessa equipe seja um necrótico também. Isso dá uma vantagem imensa por causa da vantagem em carisma, que aumenta em 3 todos os seus atributos se você tiver
um necrótico na sua equipe, e é óbvio se você também foi um necrótico. E eu sei que eu deixei de fora algumas coisas que são muito importantes para você conseguir montar uma build. Eu não passei os valores de cada um dos atributos e eu também não passei quais vantagens colocar em cada um dos atributos. Mas fica tranquilo, eu deixei aqui na descrição as 3 builds que você pode entrar e modificar do jeito que você quiser para criar a sua build perfeita de necrótico. A escolha agora está nas suas mãos. Você vai permanecer humano ou vai deixar o brilho necrótico consumir o seu corpo e a sua mente? Seja qual for a sua decisão, prepare-se. Os Apalaches nunca mais serão os mesmos. Até a próxima transmissão, sobreviventes.